Deixa eu falar, peraí. E ainda assim não viola. Não, deixa, ô Felipe, deixa eu falar, ô Sacani, vamos... O que acontece? Nós não deveríamos ver ali galáxias. Se víssemos alguma galáxia, elas deveriam ser protogaláxias. O que a gente viu na foto? Galáxias formadas, estruturadas. Vimos galáxias espirais com buracos negros supermassivos dentro da galáxia. Conheço várias pessoas do Instituto de Telescópio Espacial, não foi dos uma institutos comoção, de astrofísica, não foi uma comoção para os estão... astrônomos e os cosmólogos que têm como o seu paradigma do Big Bang. O que é isso daí? Explica pra gente. Aqui, das placas fotográficas do Palomar. Chapa, viu? Era uma placa Que fotográfica, viu? eles olhavam e falavam, olha, esses pontinhos aqui são galáxias. E aqui tá, inclusive, traçado aqui de vermelho, exatamente as margens aqui para comparar com o Hubble Deep Field. Então você pega aqui, ó, essa aqui, 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 essa aqui. Então isso na década de 50, cara. Posso comentar? Outra coisa. Mas aí tem. Claro. O Adalto, comenta, Adalto. É o seguinte, o que foi dito? O modelo é uma coisa fascinante, porque todo modelo tem que estar baseado em evidência. Isso é uma coisa espetacular. Então, essas imagens que nós estamos vendo aí é algo fascinante, por quê? Porque quanto mais distante a gente olhar, mais próximo do início a gente vai ver. A pergunta é, o que nós estamos vendo? O que essas imagens estão nos mostrando? Porque é muito legal a discussão, ok, a gente está vendo galáxias num lugar, tá, mas qual a consistência dessas galáxias? Quais são os elementos químicos nelas? E agora com o James Webb, a gente tem condição de fazer isso. Eu trabalho num laboratório que a gente trabalha com espectrometria óptica, então é um negócio muito legal. A única diferença do que a gente tem do equipamento lá e do James Webb praticamente são os comprimentos de onda, tá? O resto é a mesma coisa. E é muito legal quando a gente pode pegar essa informação e começar a desmontá-la e começar a olhar o que essas imagens contam pra gente. E aí é o ponto, porque muitas vezes o que eu tenho visto, e aí é um ponto assim meio sério, é que entra muito interpretação. Não, deixa a imagem contar o que tem para contar. Então, o que nós estamos vendo nessas imagens? Por exemplo, quando a gente pega o Deep Field, Ultra Deep Field e tudo mais, o Extreme Deep Field, todas elas, o que nós estamos vendo? Que estruturas são essas? Entende? Aí eu concordo. É por isso que o ponto principal nessa questão do que nós estamos tratando aqui é o que nós estamos vendo. Aí é que a coisa fica interessante. Vou aproveitar esse ponto que o professor falou, porque aí quando vem a imagem do James Webb, cara, acontece um negócio muito interessante. O James Webb, o que ele faz primeiro? Primeiro ele faz a imagem. Pá! Quando ele faz a imagem, apareceu lá aquelas coisinhas vermelhinhas e tal. Então, pela imagem, primeiro pela imagem só, o pessoal começou a falar, descobri uma galáxia mais distante do universo. Aí na semana seguinte, não, agora é a outra que é a mais distante. Aí na outra semana, agora é a outra que é a mais distante. E aí depois na outra semana, cada semana o recorde ia quebrando. Sim. Porque só tinha a imagem. Ó, o professor falou, é certinho. O pessoal tá vendo essa imagem lá. Essa aí é uma outra coisa, Essa aí é uma... É porque então, nessa imagem... O James Webb ele usa um efeito chamado lente gravitacional para poder trazer o que está muito longe, mas as coisinhas que ele analisou a gente nem consegue ver aí. Tá. Queria tentar traduzir isso de uma forma um pouco mais... Então, primeira coisa é a imagem. É porque a imagem, a visão do Evelyn e do Adalto é que deveria ter menos galáxias aparecendo. Não posso falar? Não deveria ter? Não, posso falar um pouco? Olha só. Olha, o Robert Williams deu uma entrevista. O que a gente fala, eu não inventei. Ele deu uma entrevista, disse que inclusive os colegas dele desaconselhavam apontar o telescópio para aquela região. Agora você está falando de outras coisas, o Felipe mandou um e-mail que ele confirmou e tudo mais, mas a entrevista está no ar, a gente pode encontrar na internet. Eu não inventei essa história, é uma entrevista que ele deu. Aí, o seguinte... Tudo bem, tá, as intenções são intenções, a gente não sabe muito bem julgar, certo? Intenções são intenções e cada um tem a sua interpretação de intenções. Mas o que a gente deveria ver ali? A gente chegou a 200 milhões de anos do início do universo. Não, chegou na maternidade. Não temos galáxias confirmadas em 200. Aí, o que acontece? O que a gente Glass deveria E12 não está confirmada. Não deveria... 300 nenhuma dessas aí está confirmada. Olha só, mas deixa eu falar, peraí. E ainda assim não viola. Não, deixa, ô Felipe, deixa eu falar, o Sacani, vamos... por partes. Eu escutei, certo? O que acontece? Nós não deveríamos ver ali
galáxias. Se víssemos alguma galáxia, elas deveriam ser protogaláxias. As galáxias deveriam estar pequenas, pouco massivas, elas deveriam estar colidindo uma com a outra, porque o modelo diz que as galáxias maiores que se formaram pela colisão dessas galáxias, a gente estaria vendo várias galáxias ali, uma colidindo com a outra, umas amassadas porque acabaram de colidir e tudo mais. O que a gente viu na foto? Galáxias formadas, estruturadas, suaves, massivas, plenamente funcionais. Vimos galáxias espirais com buracos negros supermassivos dentro da galáxia. Tem um efeito bastante interessante, que é um efeito de ótica. A partir de Z 1.7, pela expansão do universo, a gente deveria ver que essas galáxias estariam aumentando com o seu tamanho. A relação superfície e brilho dessas galáxias bate exatamente com a distância, mas não bate com essa expansão. O efeito da expansão do universo não está sendo visto naquela galáxia. Nós temos então um universo totalmente inesperado. Modelos devem fazer boas previsões. Todas as previsões que o modelo fez falharam. O Michio Kaku, você conhece muito bem, ele aparece lá e fala assim, olha, temos que reescrever os livros de astronomia e cosmologia. Fora de contexto. O que é isso? Eu acho que fora de contexto das opiniões. A gente tem que admitir, a gente tem que admitir que as fotos do James Webb e as fotos do Hubble causaram uma revolução na cosmologia. Foi um terremoto, eu brinco, né, que atropelou, estão procurando a placa do caminhão, e agora estão tentando reavaliar tudo isso, tentando acomodar. Outro dia estavam fazendo os cálculos de distância, mudando a massa média das galáxias. Olha, bem, já erramos. Então, é um modelo que tem corrido atrás dos dados, tem adaptado o seu modelo à luz dos dados. Isso não é boa ciência. Acho que os modelos têm que... Bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos têm que ser falseados. E os dados falseiam o modelo, eles acomodam o modelo dentro do... O que é falseado? Você tem que ter uma maneira de, a partir dos dados, derrubar o modelo. Só licença, professor. Sim. Era exatamente o que eu ia perguntar, tanto para o Sacani como para o Felipe. Como é que pode ser falseado isso? Porque se vai mudando à medida que vai entrando os dados, como é que dá pra veja falsear? só, deixa eu terminar. Olha, matéria escura, por exemplo. Fomos ver se uma nuvem gasosa em expansão poderia colapsar em estrelas. Não pode. Então a gente tem que ter a matéria escura. Vimos os aglomerados de galáxias. Olha, tem mais gravidade ali do que deveria ter. Vamos colocar a matéria escura. As galáxias estão se afastando, vamos colocar a energia escura. O universo é homogêneo, não daria para homogeneizar, vamos colocar a inflação. Então é um modelo que toda hora corre atrás dos dados, por isso que eu não gosto do modelo. Eu acho que... quando as fotos do Hubble e do James Webb foram lançadas, não dá para dizer que aquilo lá confirmou o modelo, né? Foi uma comoção mundial. Vários e vários cosmólogos e astrônomos, nenhum deles defensores do design inteligente ou de modelos criacionistas, falaram, rapaz, o Michio Kaku falou assim, we are back to the drawing board. A gente tá de volta à prancheta. Falou de não falar inglês aqui. Quebrou a primeira regra do debate. Quebrou a regra. Traduz pra nós. Back to the drawing board. Assim, estão de volta. A gente vai ter que reavaliar o modelo. Então é um modelo que tem, pela história do modelo, corrido atrás dos dados. Você reconhecer que é um modelo foi bem legal, gente. Foi bem legal, viu, Sergião e Felipe? Porque eu achava que era uma teoria, não é? Eu fui ensinado, na realidade, que o Big Bang era mais lei do que a lei da gravidade. Eu entro em debate e os caras falam assim, olha, o Big Bang é um modelo extremamente consolidado. Onde é que você está estudando isso? É o que eu fui ensinado, Felipe. Eu não estou dizendo... Infelizmente você aprendeu errado, cara. Nas escolas, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. O L. Schwartzman escreveu um artigo na Folha, o Perula sabe, que ele disse assim, temos até mais evidências para a evolução do que a lei da gravidade. E o Big Bang também me ensinaram isso. Aí quando eu vou avaliar, não bate com os dados. A foto foi uma comoção mundial. Não foi o Marcos, não foi o João. Foi uma comoção mundial na internet. Na internet. Evelyn, eu queria só entender. Cara, eu conheço várias pessoas do Instituto de Telescópio Espacial, não foi uma institutos comoção, de astrofísica. não foi comoção para os astrônomos e os cosmólogos que têm como o seu paradigma do Big Bang. Aí sim, aí eu concordo. Mas todos os críticos do Big Bang falaram, poxa, acabou com o modelo. Teve esse debate mesmo? É óbvio. A gente tem que colocar uma coisa primeiro, cara. Uma coisa bem simples aqui, cara. Vai lá, Sérgio. O James Webb, cara, em momento algum, nenhum, você pode procurar em qualquer lugar o objetivo dele,
está lá para ele provar, desaprovar, comprovar o Big Bang. Mas, Sérgio, Qual intenções. Não, cara. Eu tô falando do... Não, ele até pode fazer isso. É o seguinte, deixa eu só esclarecer aqui, eu acho que tem bastante gente nos assistindo e tem um pouquinho de dificuldade de entender esse negócio, calcular distância e tudo mais. Deixa eu colocar da seguinte forma, quando você pega, por exemplo, elementos químicos e você os aquece uma temperatura muito alta, acima de 10 mil graus Celsius, eles começam a emitir luz, luz, tá? Quase que eu coloquei mais um real aí na nossa coisinha. Eles vão emitindo luz. Só que cada elemento químico, ele apenas emite certas frequências específicas, ou se você preferir, certos comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, a gente pega no laboratório e você aquece o hidrogênio. Então você vê as frequências certinhas do hidrogênio. Daí a gente olha para uma galáxia, essas galáxias bem distantes, e o que você vê ali? Você vê as mesmas frequências, só que elas estão fora das frequências normais. É o que a gente chama de desvio espectrográfico da luz, ou para o vermelho, para o azul, etc, coisa e tal. Tá? Baseado nesse desvio, ou seja, o quanto isso daí saiu fora, a gente tem uma noção da distância, isso daí está relacionado com o efeito Doppler. Tá? Então é um negócio bem legal, a gente consegue medir com grande precisão. O fascinante, para mim, tem sido o seguinte, que o James Webb tem oferecido essas possibilidades da gente ver, por exemplo, galáxias que estão a 13,2, 13,4 bilhões de anos-luz da gente aqui, tá? E a gente sabe isso por quê? Porque a gente mede, por exemplo, o hidrogênio, você vê o hidrogênio aqui, vê o hidrogênio lá, você vê a diferença e é fácil a gente chegar e falar, tá aqui. O problema com isso é que nós estamos encontrando nessas distâncias outros elementos químicos, por exemplo, vanádio, carbono, oxigênio, nitrogênio. Isso é problema, porque no universo primitivo você deveria ter basicamente só hidrogênio e hélio, basicamente. Por quê? Porque você é aquela época Era das Trevas, obrigado. Então ali não era para ter esse tipo de coisa. O fascinante é que o James Webb está nos mostrando que naquele período nós já existia elementos químicos dentro da astronomia, a gente chama de elementos químicos metálicos, tudo aquilo que é além do hidrogênio e do hélio. Então a gente já tem elementos químicos metálicos logo no comecinho. E eu acho que a discussão, em termos do modelo, aí é que a coisa fica interessante. O modelo estava prevendo o quê nesse período? O modelo estava prevendo hidrogênio e hélio, praticamente alguns traços de alguma outra coisa. E nós não estamos encontrando assim traços de alguma coisa. Essa é a parte importante. Vai lá, Marcos. Posso falar? Não, deixa eu falar, Adalto, só, e depois você complementa. Jason Lisle é um astrônomo, cosmólogo, físico, matemático, formado com doutorado e tudo mais. Ele publicou em 21 de janeiro de 2022 no seu site, Biblical Science Institute. Nossa, falei em inglês de novo. Instituto de Ciências Bíblicas. Ele disse assim: farei uma previsão sobre as fotos do James Webb. Essas fotos mostrarão galáxias maduras, estruturadas, elementos metálicos, sem estrelas, populações 3, sem fusão de galáxias, as protogaláxias não estarão lá, elas estarão todas estruturadas, vamos ter galáxias espirais, buracos negros, bonitinho, do jeito que o universo, bons modelos fazem boas previsões. Foi exatamente o que o James Webb mostrou. E ele disse assim: vou prever também como que os cosmólogos escaparão dessas. A foto do James Webb mostrou que as galáxias se formaram muito antes do que pensávamos. É isso que é bom. Bons modelos fazem boas previsões. Não é assim, Adalto? O modelo tem que fazer boas previsões. Falharam essas previsões. Modelos que falham nas suas previsões têm que ser substituídos ou têm que ser considerados
não bons modelos científicos. O nosso tema aqui é assim, o Big Bang é um modelo corroborado com a ciência, ele tem feito boas previsões que têm sido confirmadas? Não, ele está correndo atrás dos dados. Eu não gosto de modelos que correm atrás dos dados. Eu acho que em ciência a gente tem que explicar o que a gente não sabe com o que a gente sabe. Quando a gente fica explicando o que... depois que a gente sabe, fica explicando o que a gente sabe, não é um bom modelo científico.